1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa e que grande responsabilidade nós temos tido de pregar e ouvir a tua palavra. E que bênção estarmos chegando também ao final dessa primeira carta aos Tessalonicenses, que nós, pelo poder do Espírito, extraiamos verdadeiramente as utilidades práticas tão necessárias para a nossa santificação. Crie em nós um coração cada vez mais puro. Renove em nós um espírito reto, Senhor. Abençoe os ouvintes, santifica e muda o comportamento dos ouvintes também para a honra e glória do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. A característica do cristianismo com relação às outras seitas e religiões é que ela exige de nós um padrão muito elevado por causa da fé na palavra de Deus. O cristianismo exige de nós nada mais e nada menos do que perfeição absoluta. Nossa vida deve ser irrepreensível, mas pela graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus, o mesmo evangelho que demanda de nós uma elevada integridade, uma alta conduta moral, também nos qualifica, habilita e capacita a viver pela fé satisfatoriamente em Cristo Jesus. A nossa obediência tem que ser perfeita e não há alternativa, por causa da santidade de Deus. Por isso o homem está perdido, porque ele é corrupto e nunca vai satisfazer perfeitamente as demandas legais. Jesus disse: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Sendo assim, somente a justiça de Cristo, imputada nele, é que pode absolvê-lo da culpa, miséria e condenação. Essa oração é semelhante com aquela oração desejo sincero de Paulo, que nós consideramos lá no capítulo 3, versículos 11 a 13. Ora, mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os santos. Ambas orações utilizam o mesmo modo verbal, expressando um desejo honesto de Paulo aos Tessalonicenses. Ambas concluem uma seção importante da carta. A primeira oração de desejo conclui o capítulo 3, e essa oração de desejo conclui o capítulo 5. Ambas utilizam um pronome enfático no grego mesmo, o mesmo Deus. Ambas as orações contêm um pedido escatológico. Ambas falam da vinda de nosso Senhor Jesus. Então, meus ouvintes, nós temos uma passagem paralela do capítulo 3, versículos 11 a 13, que vai nos ajudar a nossa melhor compreensão dessa passagem. Então, nós vamos considerar essa porção tão preciosa da palavra de Deus sobre o tema desejo do apóstolo Paulo por santificação dos crentes de Tessalônica. Vamos fazer as seguintes perguntas procurando responder a elas. Paulo ora a quem? Pelo quê? Para quê? E com base em que o apóstolo Paulo ora? A quem Paulo expressa o desejo dessa oração é dirigida ao Deus da paz. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Ele utiliza essa expressão várias vezes nas outras cartas, o Deus da paz. Paz é a sensação de tranquilidade interior resultante da convicção da justificação e da santificação do crente. A justificação traz paz ao predestinado, que Deus chamou, justificou e glorificou. Nós lemos em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O homem natural está em guerra e no estado de inimizade com Deus. É Deus quem é inimigo dele. É Deus quem está em guerra com ele. É Deus quem lhe dá a bandeira branca da paz. É Deus quem o justifica e lhe dá a fé em Cristo Jesus para que ele saia da condenação. Tudo é Deus quem faz pelos seus escolhidos. E agora, pela graça de Deus, o crente passa a desfrutar da paz
que só o Evangelho e o Espírito Santo pode dar. Os ímpios não têm paz, enquanto ele estiver alienado de Deus por causa do pecado. No tempo em que a barreira obstaculizar o seu relacionamento com Deus, ele nunca terá paz. Isaías 59:2 diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. É verdade como o pecado tira a nossa paz e nos deixa inquietos. Realmente, só o Deus da paz pode nos dar essa virtude tão importante para a nossa vida espiritual. A segunda pergunta é pelo que Paulo ora? Pela santificação dos membros de Tessalônica. Na realidade, Paulo expressa o seu desejo pela santificação completa e plena. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. Deus é o responsável pela santificação. Ele disse, eu sou o Senhor que vos santifico. Paulo disse aos coríntios, Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus, santificação e redenção, e fosse santificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E aos Efésios, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse. A Trindade Santa e Bendita é a autora da santificação. Não foi à toa que Paulo, depois de escrever sobre os relacionamentos humanos, exorta ao amor fraternal, exorta os tessalonicenses a andar como filhos da luz, a catar com apreço os que presidem na igreja e várias outras exortações. Agora ele se volta para Deus e ora a ele suplicando, pedindo e desejando que o Deus da paz santifique em tudo os membros da igreja de Tessalônica. Naturalmente que isso não significa dizer que o homem não é responsável. A santificação é uma ordenança exigida por Deus na sua palavra. Nós vimos no capítulo 4, versículo 3, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Somos responsáveis por nossa santificação. Temos que ter um desejo ardente de obediência por causa da passividade e apatia que nos congela. Muitos são culpados de entristecerem o Espírito Santo e vivem vidas inúteis e desprovidas de consolo. Por isso, Paulo sempre exortou os tessalonicenses, encorajando-os à santificação. Temos que viver a vida cristã com muita diligência, perseverança, aplicação, zelo para o nosso bem-estar espiritual e também para o crescimento. Não podemos esperar balançando em uma cadeira de boca aberta, esperando uma galinha frita voar do céu, como disse Lutero. Em nenhum momento a Bíblia ensina que a santificação cai do céu de maneira súbita, sem exigir de nós que sejamos aplicados e obedientes à vontade de Deus revelada na sua palavra. Entretanto, apenas a diligência, apenas perseverança, aplicação, zelo, trabalho, obediência jamais seria suficiente para a nossa santificação. É preciso que o Espírito Santo opere em nós o querer e realizar segundo a sua vontade. Sem luta não há santificação, mas Deus é quem vence a guerra. A santificação deve ser buscada com muito esforço, mas é um dom especial que Deus concede ao seu povo eleito. O Deus da paz, Ele mesmo, o próprio Deus e ninguém mais, pode produzir no coração do seu eleito esta obra de santificação tão fundamental na vida cristã. A santificação é o lado visível da salvação. A terceira pergunta, para que Paulo deseja essa oração? Para que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe a posição dicotomista e tricotomista. Lutero tinha uma posição tricotomista, mas a grande maioria dos reformadores eram dicotomistas. As Escrituras usam alma e espírito indistintamente. Jesus se angustiou tanto na alma quanto no espírito. Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Tanto a alma quanto o espírito adoram a Deus. Na morte do Senhor Jesus, ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Estevão falou igual ao Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Isaías disse acerca de derramar a alma na morte. Elias orou para que a alma da criança voltasse. Louco, essa noite te pedirão a tua alma. Então são exemplos, tanto de espírito quanto alma, de derramamentos da alma e do espírito na hora da morte.
Tanto a alma quanto o espírito humano são entornados igualmente na morte. Também os dois pecam. O tricotomista diz que o espírito é puro e só a alma peca. A alma que pecar, essa morrerá. Eles defendem a tese deles, alegando isso, que quem peca é a alma. 2 Coríntios 7:1 diz: purifiquemo-nos de toda imundícia, tanto da carne quanto do espírito. No Salmo 78, versículo 8, fala que o espírito do povo não foi fiel a Deus. Ora, como pode ser o espírito humano puro se o salmista disse que o espírito não foi fiel? Salomão disse em Provérbios capítulo 16, versículo 18, e Eclesiastes 7:8, que a altivez do espírito precede a queda. Como pode ser o espírito puro e santo se Salomão reconhece que o espírito é altivo, que o espírito é orgulhoso? Portanto, somos da posição reformada que alma e espírito na Bíblia são termos usados indistintamente para significarem os lados imateriais, espirituais da pessoa. É difícil enxergarmos a distinção real dessas duas palavras. Paulo, quando diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo manifesta o desejo para que, quando Jesus voltar, os crentes de Tessalônica sejam irrepreensíveis em cada aspecto da existência e cada área da vida. Porventura, quando Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de toda a força, estaria Jesus separando todas essas áreas do homem? Claro que não. Portanto, alma e espírito são termos contidos nas Escrituras que têm o mesmo sentido, imaterial e espiritual da pessoa. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Com a expressão conservados íntegros e irrepreensíveis, a santificação tem também esse aspecto definitivo, quando o crente é santificado de uma vez por todas. Deus traz para si, separando-o do mundo, libertando-o de Satanás e do pecado e recebendo-o como filho amado. 1 Coríntios 6:11 diz: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Observe essa santificação definitiva, mas fostes santificados. Paulo não está dizendo, vocês estão sendo santificados, não, mas fostes santificados. Os membros da igreja de Tessalônica eram plenamente santos no sentido de que eram plenamente separados pela eleição, definitivamente santificados e absolutamente justificados. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Com a expressão conservados íntegros e irrepreensíveis, Paulo nunca ensinou que é possível adquirirmos a perfeição absoluta nessa vida, porque todos os dias pecaremos, seja por palavras, obras, pensamentos e omissões. As nossas melhores ações estão mescladas e tingidas por algum tipo de pecado em razão da nossa natureza corrompida. Paulo disse: desventurado homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. João disse: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E quando Paulo cita na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz referência para o Cia, o retorno do Senhor Jesus em glória. Estaremos inteiros, completos, irrepreensíveis perante Deus, justificados gratuitamente pelo sangue e perfeitamente íntegros e santos. Com a vinda de Cristo, seremos aperfeiçoados para sempre. Então virá o fim. E a última pergunta é: com base em que Paulo deseja que Deus santifique os tessalonicenses? Versículo 24 diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Com base no chamado de Deus. É com base na eleição daqueles irmãos. Se fomos chamados para a salvação, fomos também chamados para a santificação. Deus é fiel e fará isso mesmo. Paulo disse: aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6 ele falou.
Deus é fiel nas suas promessas e na sua aliança. Jeremias 32:40 diz: farei com ele uma aliança eterna, segundo o qual não lhe deixarei de fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Isaías diz: farei toda a minha vontade. Paulo disse: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Que bênção essa fidelidade de Deus em contraste com a nossa infidelidade. Ele permanece fiel ainda que sejamos infiéis a ele. É como um pai que continua amando um filho problemático e rebelde. Eu quero concluir chamando a atenção dos ouvintes para a primeira lição. O alvo do crente é a completa santificação. Não que consigamos a perfeição absoluta aqui nessa vida, mas significa que temos que buscá-la com todo esforço, com todo empenho e diligência, usando os meios de graça que o próprio Deus dispõe. Não é uma santificação agnóstica, apenas do espírito e da alma, mas todo o nosso ser, toda a nossa alma, coração, todo o nosso entendimento, toda a força, todo o corpo, todas as áreas da vida, também se abstendo de toda a paixão lasciva e pecaminosa que leva o nosso corpo a pecar. O puritano William Gurnall disse: não diga que você tem sangue real em sua veia e que você nasceu de Deus, se você não pode comprovar sua linhagem através de uma vida santa. Que declaração maravilhosa! Que Deus nos dê a graça de nos levar ao desejo ardente por santificação. Você tem esse desejo? Tal pai, tal filho. Alguém que não deseja a santificação não pode ser filho de Deus. Pedro disse: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Em segundo lugar, o autor da nossa santificação é Deus, a Trindade excelsa e magnânima, especialmente o Espírito Santo. E devemos usar os meios de graça que ele nos outorgou. Quais os meios de graça para a nossa santificação? Todo o contexto que estudamos dos versículos 18 a 22, o culto, a oração, a leitura da palavra, não desprezar a pregação do evangelho, os sacramentos, a comunhão, as ações de graças, obedecer o Espírito Santo. Esses são os meios de graça que devemos usar para que o Espírito Santo molde o caráter dele em nós. E, finalmente, em terceiro lugar, conforto que encontramos nessa passagem com relação à fidelidade de Deus. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. É o Senhor quem nos chama, Ele quem nos regenera, Ele quem nos dá fé e o arrependimento, Ele quem nos adota e justifica, Ele mesmo nos santifica e nos faz perseverar e nos levará para o seu reino e glória. Paulo disse: aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Essa é a oração desejo de Paulo pela igreja dos Tessalonicenses, manifestando o seu fervoroso anelo de que sua oração fosse ouvida segundo a vontade de Deus e que enchesse os Tessalonicenses com uma medida que derramasse com muito amor, com o objetivo de seus corações serem fortalecidos para o dia da vinda de nosso Salvador. Esse é o meu desejo pelos irmãos ouvintes. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém.